Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Desculpa aí a voz de quem tá no banheiro, mas não tô no banheiro não, viu? Então vamos lá, para a terceira semana. Eixo temático: Mundo moderno, colonização e relações étnico-culturais, 1500 a 1808. No caso aqui, ó, esse recorte que ele está fazendo no tempo, entre 1500 e 1808, é entre a descoberta do Brasil, entre aspas, né? Até a chegada da família real, certo? Então vamos lá. Tema: das crises do sistema colonial e período joanino. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, eu vou fazer a semana 3 e 4 juntos, tá? Todas as atividades. Então, na crise do sistema colonial, período de Dom João, né? Período joanino, que a gente chama. Habilidades: compreender e analisar a crise do sistema colonial e seus processos internos e em suas conexões com o ideário liberal. Então, ele está falando aqui que a habilidade que vocês têm que desenvolver é entender o sistema colonial e o que esse sistema tem de conexão com o ideário liberal. O que é o ideário liberal? Essas são as ideias que estavam sendo desenvolvidas lá na Europa, principalmente com a Revolução Francesa. Conteúdos relacionados à construção do processo de independência do Brasil, interdisciplinaridade, geografia, sociologia e filosofia. Então vamos lá para as questões. Leiam o texto, por favor. E vejam as imagenzinhas também, eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Atividades. Então aqui está falando da conjuração baiana. E vamos lá. Número 1. Cite as causas da conjuração baiana. Bom, aqui no texto ele vai falar que o Brasil ele mudou de capital. Então, para quem não sabe, a primeira capital do Brasil foi Salvador, lá na Bahia. E ela mudou de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. E aí, o que isso tem a ver com a conjuração baiana? Bom, quando você muda a capital, você muda as pessoas que trabalham para o governo, você muda toda a infraestrutura de comércio, de relações do governo na cidade, você muda as pessoas que ganhavam muito dinheiro, você muda um tanto de coisa, você muda toda a parte administrativa da colônia para outro lugar. E o que isso gera? Isso gera um déficit, um prejuízo economicamente falando. Então, com esse prejuízo, que devido a essas pessoas terem mudado de localidade, porque elas não iam gastar mais o salário delas lá, porque não ia ter mais os prédios públicos, etc. Isso fez com que a população ficasse com poucos recursos, que elas ficassem pobres, certo? E você pobre, sem ter o que comer, sem ter onde trabalhar, isso gera revolta. E revolta gera normalmente inconfidências ou conjurações aqui no Brasil. Então as causas foram mudança da capital para o Rio de Janeiro, insatisfação com os impostos que eram cobrados na época. Outra coisa que você pode falar também que os intelectuais lá em Salvador, eles já tinham contato com as ideias lá da Europa, que enquanto aqui estava atrasado, lá eles já estavam falando de virar república, de independência. Então o que acontece? Lá na Europa o povo estava falando que você não precisa ter alguém para mandar em você, entendeu? Então tudo isso foram os fatores que geraram a conjuração baiana. Número 2. Cite os principais objetivos da conjuração baiana. Aqui no texto, ó, eles estão aqui, ó. Os principais objetivos, ó, fim do pacto colonial com Portugal, implantação do regime republicano. Quer dizer o quê? Ter um presidente ao invés de Portugal ficar lá mandando e desmandando na colônia. Liberdade comercial com o mercado interno e externo, então você poder fazer comércio tanto fora do país quanto aqui dentro, livremente, né? Liberdade e igualdade entre as pessoas, por isso eles queriam o fim da escravidão, a abolição da escravidão. Certo? Então esses eram os objetivos. Escribe como aconteceu a revolta. Bom, a revolta ela teve seu início, alguns populares saíram às ruas tal, só que rapidamente ela foi desmantelada, ela foi dado um fim a ela. Então algumas pessoas foram presas e mortas.
Só que as pessoas que foram presas e mortas eram todos negros ou pardos. O Cipriano Barata, por exemplo, que era um médico na época, era uma pessoa que tinha dinheiro, ele sofreu uma pena, mas ele não foi morto, certo? Por que será? Não? Pessoas ricas não morrem. Vamos para a quarta semana rapidão aqui, ó. Mundo moderno, colonização e relações étnico-culturais, então basicamente é o mesmo eixo temático. Das crises do sistema colonial, compreender e analisar o processo de ruptura de pactos coloniais. Então aqui a gente já vai falar sobre a chegada da família real no Brasil, né? Que eles fugiram lá de Portugal, entre aspas, e vieram para cá. Então vamos lá. Textinho, não deixe de ler essa bodega aqui. Imagenzinha que eu sei que vocês gostam. Aqui, ó, só para falar da imagem, esses navios aqui, ó, foram que trouxeram o rei de Portugal para o Brasil. Então, o Brasil se tornou a sede da colônia portuguesa. Então, o Brasil se tornou a capital do Império Português. Então, o Brasil se tornou o principal ponto para Portugal. Então, Portugal foi se tornado, o Brasil virou como se fosse um anexo de Portugal, separado pelo mar. Então isso é muito importante vocês entenderem. E como eles saíram rapidão, aí a galera tudo enfiando as coisas nos navios aqui, ó. Eles saíram em novembro, dia 29, chegaram aqui no Brasil dia 22 de janeiro. 50 dias de viagem no meio do mar. Inclusive o pessoal pegou piolho, já teve que raspar a cabeça, foi uma loucura. Isso aqui os navios, né? Levando a família real portuguesa para o Brasil. Chegaram tudo fedendo, suvaquento. Não tinha desodorante na época também, tava difícil. Então vamos lá, aqui são os videozinhos, né? Que são alguns vídeos para ajudar vocês a responderem, para entender melhor também o contexto. Vamos para as questões. Aí, ó, mais um textinho para vocês lerem. E vamos lá. Explica a seguinte frase: o governo de Napoleão voltou seus olhos para o pequeno reino de Portugal. Bom, o reino de Portugal era um país que fica de frente para o mar. Então, se você for imaginar o mapa da Europa, ele é o último país. É o país da extremidade. Então, o que acontece? Devido a isso, é uma região estratégica para quem quer fazer um porto, para quem quer sair para o mar, para fazer comércio, etc. Então, Napoleão viu que Portugal ainda estava fazendo comércio com a Inglaterra. E ele não queria isso, ele queria ferrar a Inglaterra, ele queria invadir a Inglaterra. Porque já tinha invadido a Espanha, já tinha invadido a Alemanha, invadiu tudo. A Europa praticamente inteira. Então o que ele queria? Ele queria invadir Portugal para ferrar a Inglaterra. Então essa frase quer dizer o quê? Que Napoleão viu que Portugal continuava sendo parceiro com a Inglaterra. Então ele queria pegar e tomar Portugal também, já que ele já tinha tomado a Espanha, que fica do lado de Portugal. Qual foi a posição de Portugal diante do bloqueio continental imposto por Napoleão? O bloqueio continental é o seguinte: a Inglaterra é uma ilha, certo? E Napoleão não tinha navio para invadir a ilha, não tinha navio para chegar até lá, porque a Inglaterra tinha muitos navios, a Inglaterra era forte no mar e Napoleão era forte na terra. Então o que ele pensou? Se ninguém fizer comércio com a Inglaterra, eles não vão ter mais dinheiro, não vão ter o que comer, não vão ter nada, porque não vai chegar nada na ilha. Então você faz um bloqueio continental, você vai fazer que a Europa inteira não coloque seus navios para comercializar com a Inglaterra. Então a Inglaterra ia ficar sem o comércio, isso ia deixar ela fraca. Então Portugal fez o quê? Bom, eu não vou participar disso. Daí com o auxílio da Inglaterra, Portugal veio para o Brasil, teoricamente. Então a família real foi para o Brasil antes que Napoleão chegasse a Portugal. 3. Para alguns conselheiros do reino português, qual era o objetivo da mudança da corte para o Brasil? Bom, a mudança da corte ia viabilizar Portugal ainda como um reino. Por que isso? Porque daí Napoleão não teria como substituir o rei por um parente dele, coisa que ele fez lá na Espanha. Ele colocou o irmão dele para ser rei da Espanha. Então, para Portugal não perder essa soberania, que os reis fossem portugueses, então se decidiu mudar a corte para o Brasil.
Assim permaneceria o comércio, ele poderia tomar as decisões dele, etc., até que virasse o jogo lá na Europa, que Napoleão perdesse o seu poder. Então era das alternativas que o rei tinha, era melhor a mudança aqui para o Brasil. Então aqui outro textinho que vocês adoram ler, ó, a corte no Brasil. É importante vocês lerem isso aqui que está falando, a chegada da corte para o Brasil. E questãozinha. Qual foi o objetivo da assinatura da Carta Régia por Dom João e o que ordenava o documento? Bom, essa Carta Régia, o que ele decretou? Ele fez um documento falando que o Brasil, a colônia Brasil, que agora era como se fosse a extensão lá de Portugal, que ele poderia fazer comércio com todos os outros países. Então, seria uma carta que abriria os portos do Brasil para o mundo. Então, os comerciantes gostavam, porque daí além de vender os produtos aqui dentro do Brasil, eles poderiam também exportar. Então, esse documento ordenava o quê? Que os portos seriam abertos às nações amigas. Então, ele poderia comercializar os produtos aqui do Brasil para o resto do mundo e o resto do mundo comercializar com o Brasil. Isso gerava dinheiro para a economia aqui da colônia, certo? Agora, então, é capital de Portugal, que é o Rio de Janeiro, e também os outros lugares. Qual foi a reação dos comerciantes? Bom, os comerciantes gostaram porque eles conseguiriam escoar a produção deles para os outros lugares do Brasil e também exportar seus produtos para outros países. Então isso foi muito bom para eles. Agora, Residências Nobres, um textinho bem legal para vocês lerem, curtinho, legal de ler. Número 1. O sistema de aposentadoria servia para que os funcionários da coroa a trabalho pudessem ter acesso a uma habitação no local para onde foram enviados. Por que essa prática se tornou odiosa para a população do Rio de Janeiro? Então, por que eles não gostavam que essa prática fosse adotada aqui? Bom, a corte da família real não era só o rei, a esposa dele, os filhinhos, não. Tinha funcionário, tinha um cara que limpava a bunda dele, tinha um cara que limpava o navio, tinha um cara que fazia contabilidade, tinha um cara que era o médico, tinha um tanto de gente, não era? Tipo, vieram vários navios, não veio um navio só, com o rei e com a rainha. Então, eles precisavam de um lugar para ficar. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, não tinha lugar para eles ficarem. Eles vieram do nada. Demoraram um mês e meio para chegar aqui no Brasil. Então não tinha nada preparado para eles. Então o que eles faziam? Eles colocavam lá umas iniciais, que era o PR, Príncipe Regente, na porta das casas. E aquela casa passaria a ser da família real. Eles iam pagar um aluguel, tudo, mas as pessoas que moravam lá teriam que sair. Então, se você tivesse uma casa no Rio de Janeiro e se essa casa fosse boa, grande, espaçosa, tal, possivelmente você ia perder sua casa. Eles iam pagar você por mês, tal, mas só que você ia ter que sair de lá. Você não tinha escolha, certo? E por que você acha que o pessoal não gostou? Porque perdia as casas, ele pagava o tanto que ele achava que devia e o povo ficava na rua. Tanto é que esse PR que eles colocavam lá, que é Príncipe Regente, o pessoal lá do Rio de Janeiro, eles davam outro nome. Davam o nome de ponha-se na rua ou se não prédio roubado. Por causa disso, porque você perdia o patrimônio seu quando a família real chegasse ali e desse esse imóvel para outra pessoa. Bom, pessoal, eu fiz a semana 3 e 4 rapidinho aqui, espero que vocês tenham entendido. E agora é só esperar o patch 4 para nós resolvermos várias questões. Bons estudos aí e até a próxima.